Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos à cantata de Natal da Igreja Batista Renascer. Pedimos que, por gentileza, tomem os seus assentos e mantenham seus celulares no modo silencioso, para que juntos possamos viver cada detalhe desta apresentação preparada com tanto carinho. Ao longo dos anos, Deus tem nos conduzido por histórias que marcaram profundamente a nossa caminhada de fé. Em A Porta, fomos desafiados a fazer uma escolha e compreender que Cristo é o único caminho para uma nova vida. Em experiência com Deus, aprendemos que a fé não é apenas um conceito, mas um relacionamento vivo, construído dia após dia na presença do Senhor. Em Noite de Esperança, fomos lembrados de que, mesmo em meio às trevas, a luz de Deus nunca se apaga. E sempre aponta para um novo amanhecer. Contemplamos com reverência o milagre do nascimento do Salvador. A promessa de que se fez carne e habitou entre nós. Nesta noite, apresentamos a canção de Natal, por meio da música, da arte e da palavra. Revisitamos a promessa feita desde a eternidade, a esperança do povo, a obediência de Maria e José, a simplicidade do nascimento em Belém e a alegria que ecoou nos céus, na terra, quando o Salvador chegou. Que a mensagem do Emmanuel, Deus conosco, renove a sua fé. Que a canção de Natal ecoe em sua vida, hoje e sempre. Sejam muito bem-vindos.
1500 anos. 1500 anos tentando obedecer à lei de Moisés. Não uma única lei, mas 500 leis. Meus pais, meus avós, eles em vão tentaram ser perfeitos. Mais de 15 gerações de almas sofreram a miserável prisão da lei. Toda vez que pecamos, devemos sacrificar um cordeiro, de novo e de novo. Quanto sangue, quanto sacrifício. E agora é a minha vez. Agora é a minha alma que está na prisão. Agora é a minha vez de oferecer um sacrifício. Há centenas de anos, o profeta Isaías disse que um dia um Salvador viria libertar-nos. Eu preciso que meu Salvador venha. Oh meu Deus, por favor, eu preciso desse Salvador agora. Amiga, você encontrou José? Ele estava no sacrifício do templo. Sacrifício sem fim. A lei é impossível de se seguir. Eu sei, mas então você disse a ele aquilo que você me contou? Ele me disse que adoraria ter um filho e um homem primeiro também. Ah, tenho certeza que todo carpinteiro sonha em ter mais de 10 filhos. Então ele disse que não importa quantos filhos tenhamos, desde que um deles tenha os meus olhos. Ah, com certeza ele ouviu essa cantada em algum lugar. Ou ele simplesmente ama os meus olhos. É porque os seus olhos são doces e profundos e expressa a devoção que você tem ao nosso Deus. Obrigada, Ruth. Por nada, amiga. Maria, alegra-te, pois o poder
Pai pairando sobre ti. Então terás Maria, terás bebê. Ter os olhos teus é pedir grande favor, ou eu sonho muito além de mim. Não há explicação pra falar o que estou sentindo. Falta força até pra respirar. Ficará bem se tiver meus olhos. Quem sou eu que o céu conheça o meu nome? Quem sou eu pra ouvir um anjo dizer: Deus te escolheu e te usará pra carregar seu santo. Meu filho e Salvador. Ó José, alegra-te, pois o poder de Deus o Pai em Maria habitará, e mãe será. E mãe será, e mãe será de um bebê. Posso chamá-lo filho, ou seria muito familiar? Como saberei o que fazer? Falo o seu nome, ou sussurro um aleluia, quando o pequenino filho ver, tudo eu farei, mas posso eu chamá-lo filho? Talvez nunca entenderei, pois homem simples sou. É muita honra ser um pai, que o seu reino venha.
Ouçam-me todos, cidadãos do Império Romano. Trago-vos um decreto do Imperador César Augusto. Deverá com a família ao lar natal voltar. Assim registrará, e se não concordar, será levado para a prisão, o que preferirá. O que vou fazer? Bebê já vai nascer. Não sei se aguento essa viagem. Senhor está conosco. Deus conosco. Nessa viagem, pensando eu falo, a estrada é longa e perigosa, mas confiante vou. No horizonte já vislumbram Belém, a criança prometida ao mundo chegará. A criança prometida ao mundo Preciso de um lugar para essa noite. Desculpe, senhor, mas não há lugar. Mas a minha esposa está grávida e ela vai dar à luz. Eu sei disso, não há lugar, Mas, não há Senhor, espaço. eu preciso de um lugar, ela vai dar à luz. Eu preciso que o senhor me entenda. Não há lugar. José, vamos embora. Mas, Senhor, é um bebê especial. Não me importa. Nem que fosse o Messias, eu já lhe disse, não há lugar. Não há lugar para ele, não há espaço. Criou o mundo, mas não há lugar para Jesus. Não há lugar para o Rei dos Reis, mas há para coisas vãs. Criou o mundo, mas não há lugar para Jesus. Tudo que é passageiro
para o Rei dos Reis, mas há para coisas vãs. Criou o mundo, mas não há lugar para Jesus. Minha querida Ruth, eu lhe cumprimento em nome do nosso Deus Todo-Poderoso que tem me agraciado. Que me tem agraciado, permitindo que eu desse à luz ao meu primeiro filho e nosso Salvador Jesus. Meu coração exulta em alegria quando penso que Ele é o Messias que temos esperado para a nossa libertação. Infelizmente não havia lugar nas hospedarias, mas um hospedeiro foi gentil em nos oferecer o seu estábulo pela noite. Os lençóis que você lavou antes de partirmos serviram para envolver o bebê. Muito obrigada. Como não há cama, o Filho do Deus Altíssimo passou sua primeira noite em uma manjedoura. Você acredita? Nós tivemos muitos visitantes que vieram vê-lo. Oh, Ruth, ele é um bebê lindo. Eu tenho certeza que você está curiosa para saber se ele tem os meus olhos. Mas você terá de esperar até vê-lo. Com amor e carinho, Maria. Ah, minha amiga, eu daria tudo para ter estado com você naquela noite. Que noite aquela. Eu estava no meu turno de trabalho. Eram 2 horas da madrugada. O céu estava completamente estrelado, mas a atmosfera quieta, curiosamente calma. Então, eu senti um vento soprando no meu rosto, sussurrando algo maravilhoso por entre as folhas das oliveiras. O meu rebanho escutou e olhou para cima. Então eu olhei para cima e lá estava ele. Um anjo iluminou o céu dizendo: não tenha medo, porque eu trago boas notícias. E naquele instante, todo o céu se iluminou como fogo e centenas de anjos cantavam as boas novas do céu. Glória a
Foi o menino que nasceu para nós, filho é dado para nós, filho é dado, e seu nome será Rei dos Reis, Salvador, maravilhoso príncipe da
Trabalhador que a gente arrumou aqui, hein? Pensa nos pastorzinhos trabalhador que tem aqui nessa igreja. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Prazer estar aqui com vocês. Tive que sair correndo ali, não sei se vocês perceberam, eu estava tocando bateria ali. Só pus um terninho aqui para poder falar com vocês, para ficar chique, né? Para ficar bonitinho. Ô, minha querida, obrigado. Glória a Deus por sua vida. Prometo que serei breve, em torno de 50, 60 minutos, tá bom? Vocês não precisam ouvir mais nada, não. Já podemos nos dar por satisfeitos por aquilo que já ouvimos aqui? Não, né? Não, vamos ouvir mais, ainda temos mais um pouquinho. Mas eu queria falar um pouco com vocês nessa noite, até para dar uma descansada na voz do pessoal, que já está com a voz cansada. E eu quero começar falando da história de um personagem que eu quero ver se vocês sabem de quem é esse personagem que eu estou falando. Ele é um personagem que foi enviado por seu pai do céu para a terra para cumprir um propósito. E aí aqui na terra ele foi criado por uma família humilde. O pai era um trabalhador braçal. Durante a história da sua vida, o seu pai na verdade quase nem aparece nos relatos da sua história. A sua mãe tem uma certa proeminência maior, ela aparece um pouco mais. E lá por volta dos 30 anos, esse personagem ele surge fazendo coisas miraculosas, que os homens olhavam e falavam: meu Deus, o que é isso? Que poder é esse que esse homem tem? E aí, depois que ele começa nessa jornada e fazendo essas coisas miraculosas, o seu maior inimigo trama um plano e acaba por matá-lo. Mas depois da morte, passa algum tempo, esse personagem ele ressuscita. E eu estou falando aqui de quem? De Jesus? Olha só, eu estou falando, mostra para mim. Ué? Do Superman? Como assim? Lembra comigo a história do Superman? Ele morava num outro planeta, veio do céu numa nave, quem mandou ele? O pai dele. Ele tinha poderes especiais, miraculosos, tinha ou não tinha? Foi criado por uma família de fazendeiros, o pai trabalhador braçal. A mãe aparece mais que o pai na história. É ou não é? Olha só essas coincidências que a gente acha. E eu sei por que vocês falaram Jesus, porque de fato essas coincidências aparecem mesmo na história do Superman em relação à história de Jesus. E existem tantas outras coincidências nessa história, várias outras. Como por exemplo, o seu arqui-inimigo, o maior inimigo que trama a sua morte, ele era o principal general do exército do seu pai. Lúcifer era o quê no céu? Ele era um general, era alguém de proeminência que tentou tomar o trono. E o inimigo lá, que matou inclusive o pai do personagem do Superman, tentou tomar o trono. E ele tenta matar o Superman justamente porque ele sabe que o Superman é o herdeiro do trono. Pais de Jesus, Maria e José, começam com M e J. Pais do Superman, Marta e Jonathan, começa com M e começa com J. O nome real do Superman, Kal-El. O nome real do pai do Superman, Jor-El. El, no hebraico, quer dizer Deus. Olha o tanto de coincidências. Mas o fato é que, e aí pode até tirar essa imagem, porque eu não estou aqui para falar do Superman. Isso aqui foi só para chamar a atenção de vocês. Olha aqui para mim. O fato é que o ser humano, ele sempre na história da sua vida, desde os primórdios, ele se vê numa busca incansável por um redentor. O arquétipo de redentor que nós encontramos no Superman é só mais um dos vários que existem desde a antiguidade. No Egito nós já tínhamos Horus e Osíris, personagens com esse arquétipo de salvador, de redentor da humanidade, com histórias até muito similares, que envolviam nascimento virginal, que envolviam morte e ressurreição. Nós temos
Dentre as divindades romanas, nós temos Mitra, que é uma divindade que tem inúmeras semelhanças na sua vida com o cristianismo. Vários arquétipos de redentores foram criados e nos mostram que a humanidade até hoje continua ansiosa por um redentor. A nossa alma, ela grita por um salvador. Ela clama inconscientemente, porque muitas das civilizações mais isoladas e que nunca tiveram acesso a qualquer uma desses panteão de divindades, ou mesmo da Bíblia, ou qualquer outra religião, eles criam para si deuses, eles criam para si, seja na figura do sol, seja na figura do mar, do rio, das árvores, mas eles criam para si figuras redentoras, aqueles que possuem um poder além do poder humano para perdão de pecados e para redenção e salvação no pós-vida. Temos relatos de aborígenes na Oceania e mesmo tribos indígenas na América do Sul que passaram séculos e séculos isolados, sem contato com qualquer civilização. E quando os missionários chegavam lá e pregavam Jesus e contavam a história de Jesus, eles diziam: olha, mas essa história é a história que nós já acreditamos, porque nós temos aqui uma crença de que existe um Deus, o Deus Sol, ou sei lá, o Deus que seja deles, que enviou o seu filho para nos salvar, e que o mal levantou e matou o seu filho. Existem relatos de missionários que contam dessas tribos que nunca tiveram acesso sequer ao Antigo Testamento ou qualquer contato com a civilização cristã, e que tinham em si esse anseio e essa busca por esse Redentor. E aí nós chegamos no ponto central da nossa fé, que é Jesus Nazareno. Jesus, ele é diferente de todos os arquétipos, de todos os modelos de redentores, de deuses, de salvadores que já porventura já surgiram na humanidade. Ao contrário de todos os outros, Jesus, ele não é um mito. Eu citei uma série aqui de personagens, de deuses, de divindades, e eu tive o zelo e a cautela de pesquisar se algum desses personagens, ou se existe algum personagem das mais diversas religiões existentes no mundo, que tem dentre essas divindades mitológicas, né? Se em alguma dessas religiões eles caracterizam esse Deus como sendo uma pessoa, de fato, um homem real, que viveu, que andou, que passou aqui pela terra. Em nenhuma outra há esse personagem. Em nenhuma outra há esse personagem que é redentor e que viveu aqui na terra. Todos são figuras mitológicas, mas Jesus não. Ele foi um personagem real. A vinda de Jesus, ela foi planejada e anunciada muito tempo antes de ele sequer ter surgido no mundo. Miqueias 5:2, nós lemos que o Messias nasceria em Belém de Judá. Em Isaías 7:14, que ele nasceria de uma virgem. Em Salmo 22, nós lemos sobre como as suas mãos e os seus pés seriam transpassados. E em todo o Antigo Testamento nós encontramos mais de 300 citações diretas e mais de 1.500 passagens que indiretamente apontam para a vinda de Jesus. Mas aí você está falando, pastor Tiago, os livros que foram escritos muito tempo atrás. E aí tem muita gente que ainda fala assim: mas a Bíblia ela foi adulterada. Essa história essas profecias a respeito de Jesus, isso aí, o Império Romano adulterou os textos da Bíblia. Houveram, né, no decorrer do tempo, com o crescimento do cristianismo no Império Romano, o Império Romano mandou mudar lá o que estava escrito. Esse argumento ele valeu e ele tentou ser válido, na verdade, até
1947, quando eles encontraram, um jovem pastor encontrou em ruínas no Mar Morto, numas cavernas, ele encontrou uma série de manuscritos, em 1947. E olha que interessante, porque tem muita gente que não acredita na confiabilidade da Bíblia, e fala que foi um texto adulterado. Mas aí quando você vai para os filósofos gregos e cita Platão, os manuscritos de Platão são totalmente confiáveis. Detalhe, o manuscrito mais novo que nós temos de Platão, o manuscrito mais novo, ele é datado por volta de 890 depois de Cristo. Platão viveu 400 anos antes de Cristo. E aí daquilo que ele escreveu foram feitas cópias, e os manuscritos, as cópias mais novas que nós temos de Platão, elas são de 800 anos depois de Cristo, ou seja, quase 1.200 anos depois de Platão ter vivido. E os manuscritos do Mar Morto encontrados em 1947, eles foram datados de 300 anos antes de Cristo. E eles atingiram um grau, uma porcentagem de coincidência daquilo que já se tinha escrito da Bíblia, de mais de 98% de tudo aquilo que já estava escrito. Mas as pessoas insistem em não confiar, em dizer que o texto foi... Olha só, como que o Império Romano alterou um texto se nós temos manuscritos de 300 anos antes do cristianismo surgir? 300 anos antes de Cristo nascer, os manuscritos já estavam lá escritos exatamente igual àquilo que o cristianismo já lia e já praticava, que o judaísmo já lia e já praticava. Ah, mas nós estamos falando só de profecias, isso não prova que Jesus veio ao mundo. Aí nós temos os evangelhos que falam de Jesus. Mas além dos evangelhos, nós temos escritores do primeiro século, como Flávio Joséfo, como Tácito, em 116 depois de Cristo. Tácito escreveu falando que havia passado por aquela região de Jerusalém e da Galileia um homem chamado Jesus. Flávio Joséfo era um historiador judeu, nem cristão ele era, e viveu também no primeiro século e escreveu, e a grande obra de Flávio Joséfo retrata a história do povo hebreu. E na história do povo hebreu, Flávio Joséfo cita o personagem, o ser humano, Jesus, que viveu, andou, esteve entre nós. O único personagem, o único Deus, que não podemos dizer que é apenas um mito. Plínio, o jovem que viveu de 60 a 113 depois de Cristo, ou seja, o período que inclusive o apóstolo Paulo estava escrevendo as suas cartas. Plínio, o jovem, ele era de Roma também, e ele escreve sobre Jesus, e ele cita a passagem de Jesus sobre a terra. Então não há como negar. Jesus é um fato histórico. Ele é o único personagem que surge como redentor ou salvador, cuja história de vida e a existência aqui na terra são tidas por verdade factual. E para terminar de comprovar essa verdade, porque ainda existem pessoas que não creem que Jesus esteve aqui na terra, que não creem que Jesus andou aqui na terra. Os primeiros cristãos que tiveram contato com Jesus, eles morreram por não negar aquilo que eles tinham visto. Como que uma pessoa se sujeita a morrer? Como que uma pessoa se sujeita a morrer por uma mentira? Era simplesmente ele dizer: não, eu não acredito em Jesus, eu não vi Jesus. Olha, eu vou te jogar lá na arena para ser devorado pelos leões, se você continuar falando que viu Jesus. Mas eu vi. Mas você vai morrer, mas eu vi. Mas eu vou te encerrar ao meio, mas eu vi, ele curou a minha mãe. Mas eu vou te crucificar, eu vou pregar você numa cruz.
Mas eu vi, eu era cego, eu era aleijado, e Ele me curou. Não tem como eu mentir quanto a isso. E centenas dos primeiros cristãos testemunhavam desse Jesus. Centenas testemunhavam e diziam: olha, Ele de fato existiu. E até hoje, pessoas testemunham. E eu gostaria de pedir para o pessoal colocar para nós, como até hoje existem pessoas que testemunham desse Jesus. Por favor. Meu nome é Flávia Natalute Alves de Lima. Eu faço parte da Igreja Batista Renascer e hoje eu venho aqui contar um testemunho muito forte que Deus fez na minha vida. Eu faço parte do coral da igreja e nos ensaios do coral aconteceu um milagre muito grande na minha vida. Em 2023 eu fui diagnosticada com células cancerígenas no meu intestino. Só que no momento o médico não tinha me falado o que tinha acontecido. Então eu não fiquei sabendo que eu estava com esse problema de saúde de células cancerígenas. E sofrendo de 2024 até 2025, há 3 meses atrás. E eu pedindo a Deus, falando com Deus, para que Ele colocasse uma pessoa no meu caminho para poder falar o que eu estava sentindo, os sintomas que eu estava sentindo. E numa noite, eu pedindo a Deus, falando com Ele, apareceu um médico, né, que eu procurei esse especialista, porque ele falou em um vídeo todos os sintomas que eu estava sentindo. E eu procurei esse especialista no outro dia, marquei a consulta e quando eu levei os exames de 2024, que ele olhou os exames, o resultado, deu que eu estava com células cancerígenas realmente, sem eu saber. Então começou todo um processo de exames novamente, agora em 2025. E aí eu repeti todos os exames, cheguei a usar sonda e foi diagnosticado que eu não tinha mais nada. Mas esse diagnóstico aconteceu como? Numa noite, no ensaio do coral aqui na igreja, o pastor Edmar e os demais pastores sentiam no coração de fazer uma oração por mim. E aí no momento o pessoal do coral ficou ao meu redor e eles começaram a fazer oração pedindo a cura na minha vida. E a pastora Lucimar, pastor Edmar, todos os outros pastores colocou a mão na minha barriga, sem eles saber o que eu estava passando de saúde, questão de saúde. E nesse momento da oração deles, eu comecei a vomitar. Eu vomitava muito, muito. E eles pedindo que Deus viesse fazer a cura e um milagre na minha vida, que não ia dar nada mais no anátomo patológico. E assim aconteceu. Eu repeti todos os exames, não foi diagnosticado mais as células cancerígenas. O médico duvidou do diagnóstico. Eu repeti 6 vezes o anátomo patológico para ele acreditar que não tinha mais nada de células cancerígenas no meu intestino. E eu só tenho a agradecer a Deus por esse milagre que aconteceu na minha vida, porque o médico falou que foi um milagre. E quem estiver passando por este momento, algum problema de saúde, eu peço que creia que o Senhor Jesus faz um milagre na nossa vida. Não desista, porque nos ensaios do coral, eu não desisti. Eu vim com sonda no nariz, eu vim passando mal, eu vim com febre, eu vim sentindo dor. Mas nesses 6 meses de ensaio, eu não desisti nem um dia. Eu tive a persistência e eu sabia que Deus ia fazer um milagre na minha vida como Ele fez. Então o que eu tenho a dizer a você é para você não desistir, que o milagre vai acontecer na sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor. Fica de pé, minha querida, para que as pessoas possam ver o milagre. Jesus é real. Jesus é real. Mas o que o Senhor quer dizer com isso tudo, pastor? Com essa palavra, o Senhor falou de tanta coisa. Simplesmente de que nesse período em que nós celebramos o Natal, nós precisamos resgatar a centralidade. Pode sentar, querida, que Deus te abençoe. Nós precisamos resgatar a centralidade de Jesus no Natal.
Chega o mês de dezembro, aliás, chega o mês de dezembro não, quando termina o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, no outro dia você vai nos shoppings e nos mercados, e já está tudo iluminado do Natal. É árvore, é pisca-pisca. Mas você não vê ninguém falando de Jesus. Papai Noel é um personagem fictício, um arquétipo fictício, uma mitologia. E as pessoas preferem acreditar em mitos como o Papai Noel. As pessoas preferem acreditar em mitos como o Superman do que acreditar em alguém que de fato existiu, de fato pisou nessa terra e veio ao mundo para salvar a minha e a sua vida. O Natal virou uma tradição, um evento cultural, uma data comercial. Mas a figura central do Natal, ela foi substituída. Nós precisamos nos lembrar. E nós precisamos ser a luz que aponta para o verdadeiro sentido do Natal. Nós precisamos crer em Jesus, não como uma figura mitológica distante, mas como alguém histórico, o Messias real que veio ao mundo e que está vivo entre nós. Nós precisamos seguir os seus ensinamentos e fazer a sua vontade. E por fim, e aí eu prometo que já estou terminando mesmo, senão a Polly vai acabar comigo. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele deixou o seu trono glorioso, ele deixou o seu lar, ele deixou lá a companhia do seu Pai e se fez carne e veio ao mundo para que nós, que vivíamos na miséria espiritual, cheios de pecado, para que nós pudéssemos ter o prazer de morar com Ele na glória. O Superman jamais vai resgatar o planeta Terra e levar para o seu planeta. Jamais. Nenhum outro mito vem para salvar e te resgatar e te levar para a sua casa. Mas Jesus, Ele vai voltar. Jesus vai voltar para nos resgatar, para nos levar para o seu lar. O lar de onde Ele saiu, o lar de onde Ele esteve, ao lado do Pai. E Ele diz: olha, ei, não turbe o vosso coração. Eu estou indo para o meu Pai, mas lá para onde eu vou para preparar morada para vocês. Eu vou para preparar um lugar onde você irá morar comigo. Que esse ano, ao olhar para as luzes do Natal, você possa se lembrar da luz do mundo. Que esse ano, ao dar um presente de Natal para alguém, você se lembre do maior presente que você recebeu, que é a salvação e a vida eterna. E ao se sentar numa mesa para comer a ceia de Natal com os seus, você se lembre do pão da vida, aquele que veio ao mundo e se entregou para te salvar. Você crê nisso? Feche os seus olhos. Deus, te louvamos, Pai. Obrigado a Deus pelo presente que o Senhor nos deu, que foi o teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o seu Filho veio ao mundo e nós cremos que de fato Ele habitou entre nós, se fez carne, se fez homem, morreu em nosso lugar para garantir a nossa salvação. Te louvamos, Pai. Pai, que nesse Natal nós possamos de fato entender que o centro de tudo é o Senhor. Que a centralidade do Natal não está em luzes, a centralidade do Natal não está no Papai Noel, não está nas árvores, nas iluminações, não está numa cantata, não está, ó Deus, em nada além de Jesus, o teu Filho. Que o nosso coração entenda isso e que de fato nós possamos, ó Deus, te servir e entender, ó Pai, o mistério da tua graça que nos salva, que nos limpa e que nos garante a vida eterna. Te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ele é o Rei. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nascido para libertar-me.
Nascido para libertar-me. Nascido para libertar-me. Nascido para libertar-nos. Livres da vergonha. Livres da culpa. Livres da morte. O mesmo Deus que disse haja luz no princípio, revelou o seu plano de vir em movimento. Seu plano de nos salvar. Seu plano de nos libertar para o nosso bem. Eu orei para que meu Salvador viesse. Todos nós oramos Por 1500 anos. E agora o nosso Deus respondeu. Ele está aqui. Ele está aqui. Jesus está aqui. A cortina se abriu, o drama revelou-se, a plateia de anjos em total comoção. O senso, a manjedoura, viajantes cansados, o palco já pronto ficou. Com suas asas dobradas, os anjos adoravam. Deus sussurrou: eu te amo, meu filho. Jesus tirou a coroa, desceu do seu trono e disse: Pai, faze como tu queres. Hora virá do unigênito de Deus nascer com uma luz estrondando a afeição. Foi das ruas lá do céu para os
Posso falar? Eu posso falar? Hoje, 3 de fevereiro, nós vamos escolher os solistas da cantata de 2025. Bora lá? Chega aí. Ah, eles não sabem. Vamos lá. E aí? O que será? Chega aqui. Mesa redonda. Eu tenho 10 minutos para falar com vocês, porque tanto o Vini quanto a Priscila estão ministrando hoje. Gente, eu já conversei individualmente com quase todos vocês, quase todos, e nós estamos aqui para tratar sobre Cantata 2025. E aqui estão os solistas da Cantata 2025. Eita. E com isso, nós não vamos apenas cantar, nós vamos cantar e interpretar os papéis. Então eu já conversei individualmente com a Anne. Então a Anne, eu estou aqui hoje para entregar os papéis. Mas para hoje são apenas... Para hoje nós só temos esse momento. Aí eu já vou compartilhar agora com vocês. Aliás, vou fazer um grupinho de solista, aí eu mando lá, mas aí depois eu vou inserir vocês em cada um naipe, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. E aí, pastora? De joia?